Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista com os nossos aprovados do 44º Exame de Ordem. Hoje nós vamos conhecer a história do Denevaldo Oliveira, que foi aprovado, ele escolheu na segunda fase o direito administrativo e vamos entender agora como que foi essa trajetória até a aprovação. Denevaldo, meus parabéns. Seja muito bem-vindo, por favor, se apresente para nós. Boa tarde a todos. Obrigado pelas felicitações. Meu nome é Denevaldo Oliveira, eu moro no Maranhão, numa cidade por nome de Vargem Grande, que fica em média de 150 quilômetros de São Luís, né, que é a capital do Maranhão. Essa é a minha segunda graduação. Eu formei em letras há muitos anos atrás e em 2019 iniciei o curso de Direito e concluí em dezembro de 2024. Excelente, então essa foi a sua primeira e única tentativa para a OAB, já conseguiu aprovação. Sim, minha primeira e única tentativa. Logo Graças a após concluir o curso, eu parti logo para a OAB, né, para não deixar passar muito tempo. Graças a Deus. Então, Denevaldo, conta pra gente o início dessa sua trajetória, né? Se você conheceu a estratégia logo ali na primeira fase, como que foi esse encontro e a decisão, né, de começar a estudar com estratégia? Sim, a meu relacionamento com estratégia iniciou por indicações de amigos de faculdade. Muitos amigos, antes de concluir o curso, conseguiram aprovação através do estratégia e eles me indicaram. E eu fiz a inscrição, né, na primeira fase, até a aprovação, e comecei a estudar para a OAB de estratégia. Mesmo porque eu não queria prestar concurso, fazer a prova da OAB antes de concluir o curso, né? Como meus colegas fizeram e foram aprovados. Mas eu disse, não, eu vou esperar concluir o curso e vou partir para a OAB. E assim eu fiz. O colega indicou, mandou um link para o WhatsApp, eu fiz a inscrição e comecei desde a primeira fase com a estratégia. Então, Denevaldo, conta pra gente como que era a sua rotina de estudos para a primeira fase, né? Vamos começar por ela, tem algumas diferenças entre a primeira e a segunda fase. Como que era a sua rotina, como que você se organizava em relação a matérias, né? O ciclo de matérias, horas líquidas, como que era? Foi o seguinte, a primeira fase, como eu trabalho, né, eu não tinha muito tempo disponível. Então, a princípio, eu delimitei 3 horas de estudo diárias. Tirando alguns dias que eu trabalho em regime de plantão, tem dias que eu não teria possibilidade de estudar. E aí eu comecei pelo LDI e a videoaula também. Quando eu podia assistir às aulas, porque às vezes estava de plantão, né, no trabalho, não podia assistir, mas sempre que eu podia, eu assistia às gravações. E também o que me ajudou bastante foi o banco de questões, né? Os simulados, fiz bastante simulados, e o banco de questões de estratégia, que são interessantes, que você lá lê a opção e imediatamente você clica, se você tiver errado, vem lá as explicações, tanto em videoaula como em LDI também, né? No livro digital. Tem as explicações das questões, e eu estipulei uma quantidade de questões por dia, assistia a videoaula, e uma quantidade de questões por dia. Logo após as aulas, eu ia para os bancos de questões, cada dia eu escolhia uma matéria, e as questões que eu errava, eu ia para a explicação da videoaula, né? Da matéria, para me aprender, né? Aquela questão que eu errei. Para me aprender, ver onde eu errei e aprender o conteúdo, né? Através da videoaula. Muito bom, Denevaldo. E como que foi a sua reta final dessa primeira fase, aquela última semana que antecede o dia da prova? Você chegou a fazer sistema de questões, revisão de véspera? Sim, a reta final da primeira fase, aí eu dediquei o tempo exclusivo, né? Na medida do possível, que eu tenho que trabalhar, né? Então, eu me dediquei às aulas ao vivo, né? As maratonas de aulas de resolução de questões. Foquei em matérias que tem mais peso, como o caso de ética, né? Foquei no LDI, todo o conteúdo de ética nas videoaulas, porque como é uma matéria que tem mais peso, eu me dediquei a essas matérias de maior peso, né? E sempre com a orientação dos professores, né? Sempre pegando a orientação dos professores e pondo em prática. Foi o que me ajudou bastante mesmo. Tá certo. Quais as ferramentas do estratégia que você mais utilizava, Denevaldo? As videoaulas, o LDI, né? E o banco de questões. O banco de questões eu utilizei muito, simulados também, cronometrava o tempo, né? E ia responder os simulados como se fosse mesmo uma prova real.
E graças a Deus, com o passar do tempo, foi melhorando as questões, como eu já falei, as questões que eu não acertava, eu ia lá para a explicação, né, que é bastante detalhada, não tinha como errar da próxima vez, e assim eu ia superando cada vez mais nos simulados, e nos últimos eu superava a quantidade de questões que é necessária, 40, né, sempre superava nos simulados, superava o horário, né, fazia dentro do tempo, com a margem de, às vezes, até 1 hora e meia, já no final, 1 hora e meia de tempo sobrando no final da prova, né? E também a quantidade de questões sempre superando as 40 questões. Então, eu fui para a primeira fase com uma grande tranquilidade que seria aprovado, porque os simulados, as orientações, né, a forma de estudo, me deram essa garantia, né? Me deram essa garantia que ia dar tudo certo, como comprovadamente deu, né? Bom, legal que você falou, né, disso de cronometrar o tempo, porque é importantíssimo fazer as questões dentro do tempo ali da prova. Como que você deu conta da sua estratégia de prova ali? Você começa pelas questões de maior dificuldade, facilidade, como que você executa a sua prova? Na verdade, eu fui da primeira, né, questão até a última. Eu ainda pensei em primeiro em ética, são mais questões, tem mais peso, mas eu fui logo da forma crescente, né, da primeira até a última. Eu não escolhi questões por maior peso. Eu ia analisava, já que o tempo eu já tinha planejado tudo antes, né, tinha uma margem, eu já sabia uma margem de tempo que eu tinha para cada questão, e assim foi. Eu fui de acordo com a ordem das questões, eu fui analisando, marcando e deu tudo certo. Bom, vamos falar agora da sua escolha de segunda fase, que foi o direito administrativo, né? Primeiramente, você escolheu essa matéria por alguma afinidade, por conta de algum professor que te despertou esse interesse? O que que levou você a escolher o direito administrativo? Durante a faculdade, eu tinha bastante afinidade na área criminal. E aí veio trabalho, né? Porque os colegas diziam, não, na OAB, escolhe trabalho, a área trabalhista, né? Direito trabalhista, que vai ser tranquilo. E tudo bem, só que veio a professora de direito administrativo e tributário, na mesma disciplina, no caso, direito administrativo, professora Joelma, da faculdade. Quando eu conheci o direito administrativo, as peças, né? O conteúdo, aí pronto, eu disse, não tem para onde correr, esse aqui mesmo. Me identifiquei e desde a faculdade mesmo, eu disse, não, na OAB, a minha segunda fase vai ser direito administrativo, devido às peças, não são tantas peças, são peças fáceis, do meu ponto de vista, né, de identificar. Cada peça tem uma palavra-chave que dá para você identificar, e não são peças complicadas, são peças curtas também, não são peças de muitas teses, como no caso de trabalhista e outras áreas, né? Então, já estava decidido desde o final da faculdade, quando tive a oportunidade de conhecer direito administrativo, eu já me identifiquei e já decidi. E aí, você escolheu ela na segunda fase, fez uma boa escolha, né? E como que foi o seu treino para a peça, né, na segunda fase? Não sei se você fez alguma mentoria com os nossos professores, mas como que você seguiu, montou um bom cronograma para que você fosse melhorando efetivamente, né, semana após semana? Sim, fiz a mentoria. Foi o que fez toda a diferença, foi a mentoria. A mentoria, se não fosse a mentoria, eu não sei se tinha obtido o sucesso que tive, né, com a aprovação. Com relação à peça, as peças, o professor Igor foi de fundamental importância. A forma como ele ensina a identificar as peças, não tem como o aluno, o candidato errar. Não existe possibilidade de ele errar a identificação da peça. É, Assistindo às aulas do professor Igor, né, com as explicações que ele tem e de como identificar cada peça no direito administrativo. No direito administrativo. É uma forma de explicar que deixa claramente ali, quando você lê o enunciado, não tem como você errar a peça. Isso foi muito importante para mim conseguir minha aprovação na segunda fase. Bacana, Denevaldo. E aí, como que você executou a sua prova na segunda fase, né? Que a gente falou ali da sua organização na primeira, mas na segunda a gente sabe que tem esse adicional da peça, né? Que não é fácil. Você começou por ela, sem deixar de lado as questões objetivas. Como que você deu conta? Eu comecei pela peça. Iniciei pela peça. Como nos simulados eu sempre iniciava pela peça, eu não quis quebrar essa forma de resolver a prova, né? Iniciei pela peça, li o enunciado, identifiquei a peça
E já fui logo, já sabia todas as fundamentações, porque durante as aulas, sempre, cada peça, o tipo de tese que cada peça exige, foi trabalhado todas as provas anteriores de direito administrativo, todas as peças. Então, cada peça a gente já tinha uma noção clara do que ia ser pedido ali, do que o examinador ia pedir, devido aos simulados, devido às aulas, né? A gente já tinha essa prática, essa facilidade de identificar a tese de cada prática. De cada peça na prática. Quando eu identifiquei a peça, eu já sabia quais são li o conteúdo, o enunciado, identifiquei a peça, eu já sabia quais seriam as teses que o examinador iria cobrar, né? Aonde, e principalmente aonde identificar no VADMEC, né? Já estava tudo marcado, os professores instruir o aluno, a aluna como marcar, como identificar lá no VADMEC, com a facilidade, né? Então, já sabia quais eram as teses, já sabia onde estava no VADMEC, então foi só passar para a folha de resposta tranquilo demais. Muito bom. E você percebeu uma evolução sua a cada correção? Sim, sim. Principalmente com relação ao tempo, porque, para minha surpresa, a segunda fase, no início, eu estava com dificuldade com relação ao tempo, com relação a concluir o simulado dentro das 5 horas. E aí é aquela questão, a prática. Se você ir fazer a prova da OAB sem praticar simulados, dificilmente você vai ser aprovado. Dificilmente. Porque, às vezes, sempre acontece a questão do nervosismo. Mas se você praticou, se você fez simulados, você cronometrou o tempo, o nervosismo ele não atrapalha, porque devido à prática, de tanto você praticar, de tanto você estudar, você já automaticamente você já vai fazer a prova dentro daquele tempo que você fazia os simulados, independente do nervosismo ou não. É isso, né, Denevaldo? Quando você viu então o seu nome ali na lista de aprovados, o que que passou na sua cabeça? Felicidade imensa. Foi minha professora da mentoria, professora Bruna, que eu quero aqui parabenizar pela dedicação, porque eu me surpreendi com a disponibilidade, né? Sempre, sempre. E às vezes eu ficava até assim meio envergonhado, por quê? Porque toda dúvida, eu tinha um WhatsApp pessoal, particular dela, né, que ela disponibilizou, toda dúvida eu mandava, professora, eu estou com essa dúvida aqui, e ela não me media esforço. Isso aí, eu, sinceramente, eu tiro o chapéu, e ela foi também, como o professor Igor, ela foi também de fundamental importância para a minha aprovação, porque ela me apoiou 100% em todas as dúvidas, em todos os momentos, quando eu estava estudando. Professor, tem um tema bem aqui, professor, que eu não estou sabendo como é que é isso aqui. Ela disse, não, vai em tal lugar, é assim, assim, pega o VAD, vai no artigo, na lei e tal. Foi de fundamental importância. E ela foi a primeira pessoa, ela mandou para mim a lista, né, a dos aprovados, e automaticamente ela já falou meu nome, eu fui lá em cima, já identifiquei meu nome com uma média boa, para mim, uma média boa, porque eu queria só passar. Eu queria os 60 pontos, né? Ganhar os 60 pontos para passar, só queria isso. E graças a Deus a minha média foi 8,40, né? 8,40 foi uma média. E outra coisa, teve questões que, de acordo com o VAD, né, estava correto, assim, teve uma questão, só errei uma questão nas questões, nas 4 questões eu errei uma só. E essa questão, se por acaso eu não tivesse atingido essa média, eu ia recorrer e ia conseguir, porque ela estava fundamentada, estava certinho lá, do meu ponto de vista também, do ponto de vista da professora, né? Mas como eu fui aprovado com a média superior ao que eu esperava, eu disse, não, já fui aprovado além do que eu esperava, a minha média, então não tem motivo para nada, é só comemorar e pronto. Muito bom, né? Quando a gente tira esse peso das costas. Denevaldo, se você pudesse dar uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, tudo que você falou foi ótimo, mas se você pudesse elencar algo, o que seria? Na verdade, a orientação dos professores. A orientação dos professores, as videoaulas. E a dica de ouro: o apoio que o professor dá para o aluno. O apoio que o professor dá. No meu caso, a professora Bruna. E com relação à peça, quem vai, no caso, a direito administrativo, é o professor Igor. O professor Igor, a forma como ele ensina a identificar cada peça, o candidato a identificar cada peça é de fundamental importância. Esse aí, se a pessoa assistir as videoaulas dele, assistir as explicações, não tem como errar a peça em direito administrativo, de forma alguma. Então, essa aí, na verdade, são 2 dicas de ouro, né? A disponibilidade, a dedicação da professora Bruna e as dicas de identificação de peça do professor Igor. Isso aí fez total diferença na minha aprovação.
Excelente. Você considera que o estratégia, os materiais, os professores foram importantes para sua aprovação? Fundamental importância. Eu sozinho não teria como ter obtido êxito nessa prova de forma alguma, porque para mim foi um porto seguro. Nos meus estudos, os professores foram um porto seguro, que sempre que eu encontrava aquela dificuldade, aquele desânimo, entrava em contato e eles me apoiavam, me ajudavam a tirar a dúvida, né? E para mim isso aí foi super importante. Muito bom. É bom, né, quando tem alguém que te direciona e você tem que fazer a sua parte. Obrigada por confiar Justamente. em nós, viu, Denevaldo? Parabéns pela sua aprovação. Obrigado. Obrigado. Bom, e para você também que nos acompanhou até aqui, conferiu a nossa entrevista, obrigada pela companhia, audiência. Para ver outras histórias dos nossos aprovados do 44º Exame de Ordem, é só navegar aqui no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.